Irmãos, dando continuidade, enfim, à nossa série em Gênesis capítulo 1, versículos de 2 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Por favor, acompanhe comigo na Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e também os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves.
houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Eu peço aos irmãos que fiquem com as Bíblias abertas, para que os irmãos possam acompanhar a pregação com a palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor nesse momento possa falar aos nossos corações por meio do relato da criação, desse relato maravilhoso escrito pelo Teu servo Moisés. Que o Teu Espírito Santo possa clarear a nossa mente e trabalhar profundamente em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ouvir a Tua palavra com atenção e com perseverança. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todo artista é conhecido por aquilo que ele cria. Quando pensamos em um escultor ou em um pintor de quadros, o reconhecemos facilmente por sua criatividade, características e pela perfeição das suas obras. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o primeiro livro da Bíblia, vemos o relato da criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e vemos que a Bíblia conclui com a descrição da nova criação, do novo céu e da nova terra, lá em Apocalipse 21, 22. Deus, Ele abriu a cortina do que nós conhecemos como drama da criação, desenvolveu progressivamente a história da redenção e há de fechar em um clímax, em um ápice, no momento glorioso da nova criação, quando todas as criaturas se curvarão diante de Cristo. O livro foi reconhecido por sua primeira expressão, Bereshit, que significa no princípio, e é o primeiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, como o Pentateuco, foi escrito pelo profeta libertador em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Isso se deu por meio de revelações diretas da parte de Deus, através também da tradição oral, daquilo que foi ensinado, que foi passado para ele, e por intermédio também de fontes
escritas dos seus antepassados, a revelação dada pela inspiração do Espírito. Moisés, como um observador e de modo claro, escreveu Gênesis para reorientar a visão de mundo dos israelitas que haviam vivido durante muito tempo no Egito e estavam com práticas da cultura egípcia e até mesmo contaminados por aqueles falsos deuses. Moisés então estava revelando quem era o Deus deles para esse povo e ensinando a lei do Senhor para esse povo e animando o coração desse povo, encorajando esse povo para que eles pudessem conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. O livro é organizado em basicamente 3 partes. Capítulo de 1 a 11, a história primeira. Capítulos 37, 12 a 36, a história dos patriarcas. E do 37 ao 50 nós vemos em Gênesis a história de José. E o nosso texto, capítulo 1, do 2 ao 25, está na primeira e também pega a segunda parte do primeiro dos 5 blocos iniciais do livro, os quais podemos chamar de prólogo ou relato dos céus e da terra. Eu sei que tem alguns irmãos estudando Gênesis aqui da nossa igreja, e observem quão maravilhosa foi essa criação aqui, irmãos. O relato de Moisés mostrou aqueles israelitas que haviam saído do Egito há pouco tempo e estavam peregrinando rumo a Canaã, que o Deus que os libertou da escravidão criou com perfeição, e em 6 dias um universo organizado e habitável para as suas criaturas. É dessa maneira que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, hoje, os salvos, os crentes, celebram e declaram que o seu Deus, Ele é o perfeito Criador, digno de toda glória, honra e adoração. É nesse sentido que eu irei pregar justamente isso: Deus, o perfeito Criador. E por que o povo de Deus, a igreja, celebra e declara isso? Em primeiro lugar, porque Ele cria soberanamente pelo Espírito em meio ao caos. Onde está isso na palavra? Versículo 2, acompanhe comigo, por favor. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, hoje nós vamos entender o que Moisés estava querendo dizer para o povo nesse versículo aqui. Depois que Moisés escreveu o que Deus fez no princípio, criou os céus e a terra, capítulo 1, versículo 1, de maneira resumida. Agora, nos versículos 2 ao 25, ele está relatando como Deus criou. Ele diz que Deus criou, e agora ele diz como.
E ele começa dizendo que a terra estava sem forma e vazia. O que é isso? Deus ainda não havia dado forma à criação, um formato organizado aos cosmos, feito e preenchido a terra. Como também havia trevas sobre a face do abismo. Isto é, até o momento o que existia era um amontoado de matéria informe, de terra e de água. E tudo isso em trevas, em escuridão, caos. E as trevas estavam sobre o abismo. A escuridão cobria o abismo. Contudo, sobre este aparente caos, o texto diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Ele jazia presente sobre o abismo. Vejam que o que pairava era o Espírito de Deus. No texto hebraico, Ruá Elohim, e não uma mera força ou algo desse tipo, como dizem a seita das testemunhas de Jeová, com o intuito de negarem a divindade do Espírito presente no ato da criação. Era o Espírito do Senhor. O Espírito não apenas pairava, mas se movia sobre a face das águas. O Espírito estava sobre a criação, e aqui nós vemos uma imagem semelhante a uma galinha que fica sobre os seus ovos até o momento em que eles irão chocar. O Espírito pairava. E o Espírito estava ali preparando tudo para os seguintes passos de uma criação organizada. Os 6 dias da criação de um mundo belo, maravilhoso, complexo, é verdade, porém rico e até mesmo misterioso. O Deus soberano não estava presente, agindo por um mero vento ou sopro, mas pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, edificando um templo ao Senhor. Como diz o Salmo 104, 2, 3: Tu estendes o céu como uma cortina. Veja que bela poesia. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. De maneira semelhante ao ato do Espírito a encher um homem chamado Bezalel para construir o seu tabernáculo, a sua morada na terra, dando-lhes habilidade, inteligência e o conhecimento de um artífice. Êxodo 31, do 1 ao 5. E o que nós podemos extrair para os nossos dias por meio desse texto? E eu quero trazer aqui uma grande verdade bíblica. E não é assim que o Senhor opera no coração de pedra de homens ímpios, os regenerando, lhes dando um novo coração, um coração de carne, para que eles possam nascer de novo, crer em Jesus e serem salvos. Sim, é o Espírito que opera no coração. O Espírito operou na criação e o Espírito também opera na nova criação. Essa força não é uma força humana, mas é uma força
meramente uma força, é o Espírito Santo do Senhor que opera dessa maneira no homem. A luz da palavra é o Senhor, pelo Espírito, que ilumina o coração que outrora estava em trevas, que estava em caos, dando-lhes vida. Tito 3, do 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade manifesta, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor. O texto diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? O versículo 7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Queridos, o Espírito vivifica. Efésios 2:5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Espírito cria. Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Espírito é quem concede o novo nascimento. João 3,6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é nascido do alto. Nasce espiritualmente, nasce de Deus, é Espírito. É o Espírito que ressuscita o espírito morto do pecador para a vida em Jesus. Efésios 2:6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa linda! O Espírito Santo nos recria, apartando as nossas trevas e o caos do nosso coração, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, se alguém crê no Senhor, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. É uma nova criação. O que é regenerado e nasce de novo é quem crê no Senhor. 1 João 5:1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então nós vemos aqui que uma consequência do novo nascimento é a fé no Senhor. E todo aquele que ama, ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O que nasce de novo, ele cresce espiritualmente. Ele se desenvolve em santificação e ele tem condições de resistir à tentação e lutar contra o pecado, como está em 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por que não pode viver pecando, pastor? Porque é nascido de Deus.
E todo aquele que nasce do alto de Deus, ele aprende a amar. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, olha que coisa, e conhece a Deus. Dessa maneira, o Senhor, em sua perfeição e graça, é quem cria todas as coisas e cria de modo soberano um coração puro, uma nova criação. E é por isso que a Igreja de Cristo, os salvos, eles celebram, eles declaram que o seu Deus é o perfeito Criador, pela perfeição da obra da criação e pela perfeição da obra da regeneração, da manifestação do novo nascimento, da recriação. Além disso, a igreja ela celebra e declara que o seu Deus é o perfeito Criador, porque em segundo e último lugar, Ele cria poderosamente por sua palavra e obras. Versículos de número 3 ao 25. Esses versículos nos mostram como o Senhor criou os céus, a terra e todos os seres inanimados em 6 dias. Moisés relatou as divisões da obra da criação de forma muito bem elaborada. 3 dias o Senhor lançou os fundamentos. Em 3 dias ele encheu, ele preencheu esses fundamentos. Essas estruturas. Observe que no primeiro dia Deus criou a luz. E no 4º dia, os luzeiros, o sol e a lua, e também as estrelas. No primeiro, a luz. No 4º, os luzeiros e as estrelas. No segundo dia, Deus criou o firmamento, o céu. Fez separação entre as águas do céu, águas atmosféricas, das águas da terra, as fontes de águas, juntamente com rios e mares. E no 4º dia, ele fez o que? No 5º dia, ele preencheu o céu com aves, animais com asas, e os mares com peixes, animais aquáticos. No 3º dia, Deus fez aparecer a terra seca das águas de baixo, e a cobre com vegetação, relva, plantas e árvores frutíferas. E no 6º dia Deus criou os animais terrestres. O Senhor também criou o homem no 6º dia, mas nós vamos nos ater até o versículo 25, os animais terrestres. E é aqui que nós vemos Deus começando essa criação nos versículos 3 e 5, onde Deus criou a luz e a separou das trevas, daquela massa desordenada. No versículo 2, disse Deus: haja luz, e houve luz. Imediatamente. O verbo haja denota uma ação simples e ativa, uma ordem, um imperativo divino. Vemos aqui o poder criador da palavra de Deus. O Senhor comandou e a luz apareceu sem nenhuma resistência, como diz o Salmo 33:9:
pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Humanamente dizendo, não há nenhuma possibilidade de crermos e de entendermos isso. Nós cremos e entendemos pelo próprio Deus, pela fé, a luz que procedeu do próprio Deus para tornar visíveis todas as suas obras. Não existia sol, não existia luz, era a luz do próprio Senhor, luz que prefigurou, apontando para a luz de Deus que veio ao mundo na pessoa de Cristo, como está em Mateus 4,16, o povo que estava em trevas viu grande luz. Luz que ilumina o coração obscurecido do pecador com o evangelho da graça, como falou Paulo, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, segundo Coríntios 4:6. Luz que estará presente na Nova Jerusalém, como escreveu o apóstolo João. Olha que texto maravilhoso! A cidade não precisa nem de sol, o lugar onde iremos morar, irmãos, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Assim Moisés registrou nos versículos 4 e 5: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. A luz era boa porque foi Deus quem fez, e Ele fez separação dessa luz das primeiras trevas, encerrando o primeiro dia. E no segundo, versículos 6 a 8: o Senhor, pela sua palavra criadora, fez o céu, o chamou de firmamento, e fez separação entre águas do céu. O que são as águas do céu? As águas das nuvens, das águas de baixo, as correntes subterrâneas. No terceiro dia, versículos de 9 a 13, o Senhor deu ordem, e das águas fez aparecer uma porção seca. Deus fez as águas de baixo, e das águas de baixo Ele fez aparecer uma porção seca, e lhe chamou terra, e encheu essa terra com relva, vegetações, plantas, árvores, etc. Vemos a criação do mundo vegetal completo. E veja que esse mundo vegetal, ele deu fruto segundo a sua espécie, a sua semente, o surgimento da vida. Aqui não mais do nada, mas feito por Deus, utilizando a própria terra. A terra é o agente por meio do qual Deus realizou este feito. Ele é quem faz e preserva a natureza. Ele criou e Ele preserva. E não, como dizem muitos por aí, a falsa deusa chamada Mãe Terra, Mãe Natureza, seja lá o que for, pessoas que deixam de adorar o Criador para adorar a obra da criação. Isso é pecado, isso é idolatria. Olha algo interessante também.
principalmente aos irmãos que viram isso na escola, na faculdade, e gostam do tema. E ele fez toda essa criação com a capacidade de se reproduzir, uma autossustentação preservada pela providência de Deus e uma reprodução segundo a sua espécie. As espécies, elas possuem uma possibilidade de adaptação, ou seja, muitos tipos da mesma espécie, e não de evolução que propõe uma mudança da espécie. Não há mudança de espécie, não há evolução, há adaptações da mesma espécie, é o que a palavra diz. É por isso que a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin, ela deve ser questionada, como todas as novas teorias científicas que vão contra a palavra do Senhor. E Pedro parece que já sabia disso. Olha o que Pedro escreveu no Novo Testamento, 2 Pedro 3,5. Eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra, esta tirada da água e estabelecida no meio da água pela palavra de Deus. É a terra saindo da água, como Moisés escreveu. No quarto dia, versículos 14 ao 19, o Senhor, por sua palavra, criou os corpos celestes, o luminar maior, o sol, e o luminar menor, a lua. O sol para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite, e as estrelas que abrange a feitura dos cosmos. 2 grandes luminares, e as estrelas, incluindo cerca de 2 trilhões de galáxias. Já contou até 2 trilhões? Começa hoje. Quem sabe um dia você consiga concluir. Irmãos, há aproximadamente 10 sextilhões de estrelas e 21,6 sextilhões de planetas. Eu particularmente não tenho ideia do que seja isso, mas eu sei que é muita coisa. É a grandiosidade do Senhor. E Moisés, na sua simplicidade, no seu relato histórico, para que aqueles homens pudessem compreender, ele escreveu estrelas. Além disso, os luzeiros não são para serem adorados como muitos fazem, mas eles são para dividir as estações, para marcar as festas de Israel que seriam celebradas pelo povo de Deus, e para definir a alternância do dia e da noite, dias e anos. Eles foram criados para isso, iluminar e marcar, e não para influenciarem o destino dos homens, como acreditavam os egípcios e os cananeus. Eles adoravam os luminares. E Moisés está escrevendo aqui: eu vou mostrar para vocês quem criou e para que eles foram criados. Eles não foram feitos para servirem de consultas supersticiosas, como o horóscopo e a astrologia. Quem aqui na igreja já consultou o horóscopo? Pode falar, irmãos. Isso está em toda parte.
astrologia, idolatria, superstições. É Deus quem fez os luminares e não Ra, o falso Deus Sol do Egito, e Tote, a falsa Deus Lua. É o Senhor que controla absolutamente todas as coisas e não os astros e os universos, as estrelas do universo. Como diz o Salmo 103, 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. No quinto dia, versículos 20 ao 23, o Senhor somente pela sua palavra criou os seres aquáticos e as aves, baleias, não é? Tubarões. Quem tem medo aí de tubarão? Foi Deus que fez. Golfinhos, as aves, todo tipo e sorte de animais alados. Fez animais grandes e pequenos nos rios e mares e nos céus sob o firmamento, não apenas as aves, mas todos os bichos que voam. A barata voadora, irmãos, foi Deus quem fez. Insetos, morcegos, aves de todo tipo, uma linda diversidade. E o Senhor, diz o texto, lhes abençoou, lhes dando a capacidade de também se reproduzirem, se multiplicarem, enchendo a terra segundo as suas espécies. E no sexto dia, versículos 24 e 25, nos mostram o Senhor agora utilizando a terra para fazer os animais terrestres. Imaginem essa cena, o Senhor pegando, movendo a terra e fazendo um cachorro, um elefante, uma girafa, uma cobra, animais terrestres, domésticos, répteis, selváticos. O Senhor os fez conforme a sua espécie e considerou a sua obra como boa. Toda a criação de Deus foi considerada boa antes da queda, da entrada do pecado e da morte no mundo. Pastor, em quanto tempo Deus fez isso? A Bíblia fala? Fala. O Senhor fez tudo isso em 6 dias. Em 6 dias semelhantes ao nosso. 6 dias literais, dias de 24 horas, por basicamente 3 motivos. O primeiro, em seu significado primário, a palavra ion, utilizada para dias, significa um dia natural de 24 horas. Em segundo lugar, depois de cada ato criacional apresentado, Moisés nos diz que houve tarde e houve manhã, coisa que dificilmente poderia se aplicar a longos períodos de tempo. Houve tarde e houve manhã, mesmo quando o sol e a lua nem sequer haviam sido criados. Em terceiro lugar, em Êxodo 20, versículos 8 a 11, foi ordenado ao povo de Deus que trabalhasse por 6 dias e descansasse um. Da mesma maneira que o Senhor trabalhou por 6 e também descansou em um, contemplou em um. O Senhor poderia criar num ato instantâneo, ou também poderia criar em longos
períodos de tempo, mas os 6 dias da criação demonstram sabedoria e tamanha perfeição do Criador pelos seus poderosos atos criativos, sejam por palavras e obras. Ah, pastor, mas Deus poderia ter agido de maneira diferente, como alguns creem. Vejam, o livro de Moisés, o relato da criação, é um relato histórico, é um relato simples, não é algo mítico, não é algo que nós precisamos decifrar. Moisés estava falando para um povo simples, de maneira simples, contando uma história. Ah, pastor, mas os cientistas dizem que a Terra tem milhões e milhões de anos. Devemos ficar com a palavra de Deus, porque Ele é poderoso para criar todas as coisas com a idade que Ele quer, que Ele quiser criar. O teólogo alemão Konrad Pelikan disse assim: em razão dessas obras magníficas, embelezadas de tamanha diversidade, possamos reconhecer o Senhor como Criador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, para que possamos admirá-lo. O Senhor é admirado pelos atos da criação, reverenciá-lo, adorá-lo e ser-lhe grato e obediente à sua vontade. É isso que a palavra revela e é isso que gera em nossos corações quando lemos acerca da criação. Diante disso, quais lições podemos aprender e podemos colocar em prática com o relato de Moisés? Como igreja do Senhor, temos de declarar, temos de celebrar em genuína adoração a perfeição do Criador e não cairmos em idolatria, em superstições, em teorias científicas que contradizem a palavra de Deus. Pelo contrário, devemos declarar todos os dias os seus feitos na obra da criação e da salvação em Cristo, da nova criação. Ele requer que façamos isso ao acordarmos e percebemos que estamos vivos no mundo bom que Ele criou, ao respirarmos sentindo que temos ar e porque Ele fez e nos deu, ao comermos gratos por todo o alimento que nos mantém de pé, ao nos alegrarmos pelas águas da chuva e também pelas puras fontes, pelas nascentes que matam, saciam a nossa sede, em termos a segurança da salvação em nosso Jesus por obra soberana do Espírito, e sabermos que temos o privilégio de declarar tudo isso aos 4 cantos do mundo, pregando a palavra de Deus. Irmãos, nós só conseguimos viver assim e fazer o que nos foi proposto quando e porque fomos alcançados pela graça. Vejam, uma dupla graça: na obra da criação, um favor imerecido,
e também na obra da salvação, uma dupla graça, e é essa graça que nos motiva e nos conduz. E quanto mais conhecemos o Senhor, o reconhecendo como o perfeito Criador, mais o adoramos e declaramos as suas verdades, as suas maravilhas, e podemos sim conhecer mais o Senhor pela leitura e meditação da Bíblia, pela oração e pela comunhão com os nossos irmãos, com os crentes. Quando olhamos para a obra da criação, podemos contemplar a grandeza, a magnitude do grande artista. Vemos a perfeição do Criador. Hoje vimos que o Senhor da igreja, o Salvador, é quem criou os céus e a terra com ordem e perfeição.